Diga glórias a Deus. Amém. Amém? É esse Deus de maravilhas que o mundo não conhece, irmãos. Porque apresenta um Deus, desmancha prazeres, um Deus que não gosta que as pessoas vá à praia, um Deus que quer ver todo mundo feio, todo mundo maltratado, um Deus que não gosta do que é belo, apresenta um Deus mau, um Deus castrador, um Deus castigador, um Deus que disse que se a mulher cortar 2 dedos da franja, ele joga no inferno. Não é o Deus de maravilhas, não é o Deus da Bíblia, definitivamente não é, mas não é mesmo de maneira nenhuma. Um Deus que diz que para ele abrir a porta de um emprego para um filho, o filho tem que fazer não sei quantos dias de jejum, que tem que lamber o pó, que tem que pagar o preço. Ele diz que tem que ralar, senão Deus não abençoa. Esse não é o Deus de maravilhas, irmãos. Esse não é o Deus da Bíblia, definitivamente não é. Amém? Então, uma boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde o teu irmão, saúde a tua irmã, e diga: você serve a um Deus de maravilha, irmão. Você serve a um Deus de maravilha. Você serve a um Deus de maravilhas. O retorno. Baixa mais para cá. Você retorno. Isso, diga: você serve a um Deus de maravilhas. Você serve, não, tá bom. Você serve a um Deus de maravilhas. Você serve a um Deus de maravilhas. Amém? Pode sentar, sente aí, irmãos. Ah, Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Vamos direto para a palavra, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de quarta-feira. Vamos abrir o santo livro, a Bíblia. Em hebraico, Bíblia significa o livro dos livros, o livro por excelência, e que é a nossa única e exclusiva regra de fé, não temos outro. Então vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 3, e esta é a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema, o verdadeiro cristianismo. Olha, é de fundamental importância isso, viu? O verdadeiro cristianismo, parte 3. Todos os irmãos acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Lucas escreve a sua segunda carta para o seu amigo Teófilo, e ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo traga a revelação de Deus para a igreja, para que o Espírito Santo fale das coisas profundas dos céus para o nosso espírito. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já preparamos a boa terra do coração, para que o semeador semeie a boa semente. E o Senhor disse que quando a boa semente, quando ela é semeada, quando ela cai na boa terra, ela produz frutos a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Queremos aprender um pouco mais da Tua palavra. Queremos aprender um pouco mais da Tua verdade. Queremos que o Teu Espírito Santo nos ensine as coisas profundas dos céus. O Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode libertar o homem do
pecado, do erro, do engano, do que é o conhecimento da verdade. Usa-me, Senhor, nessa noite, como instrumento da Tua vontade. Inspira-me, dá-me a capacidade de explanar ao Teu povo a Tua palavra. E que tudo que for proclamado desse altar, desse púlpito, que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o engrandecimento, o amadurecimento espiritual das Tuas ovelhas. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, eu disse nos cultos passados, domingo de manhã e domingo à noite, eu falei aqui desse altar, aqui desse púlpito, que é muito importante você saber identificar o verdadeiro cristianismo, você saber identificar qual é a verdadeira igreja, porque o mundo que nós vivemos está cheio de religiões. Nós temos religiões aí, olha, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. Muitas dessas religiões usando o rótulo de cristianismo, quando na verdade elas não passam de um diabolismo perverso, elas não passam de um misticismo cruel, de um paganismo, usando o nome de igreja. Então, você vê que tem que se ter muito cuidado. Por quê? Porque a religião dos homens, a falsa religião, ela sempre procura se apresentar como sendo a religião verdadeira, como sendo a religião de Deus. E como é que eles fazem? Eles usam 1% de verdade misturado a 99% de mentiras. Eles usam a Bíblia, como nós usamos aqui. Eles usam o nome de Jesus, eles usam o nome de igreja, eles falam dos milagres que Jesus realizou, eles falam do amor de Deus, eles falam do poder de Deus, mas isso apenas para criar uma fachada, para dar a impressão ao mundo de que ali é uma igreja verdadeira, mas na realidade é falsa. Por que é falsa, pastor? Olha, fazem procissão, fazem romaria, adoram imagem, adoram ídolos, acendem velas, usam sal grosso, arruda, óleo, eles usam amuletos, né? Que eles dizem que são objetos ungidos, rosa ungida, arruda, para as pessoas colocarem na orelha, dizendo que espanta todo mal, fazem G12, eles celebram um culto para quebrar maldição. Ora, como se Jesus não tivesse quebrado todas as maldições na cruz. Como se Jesus não tivesse feito a obra completa. Jesus fez a obra completa. Ele disse: está consumado. Não tem mais maldição nenhuma na tua vida, meu querido. Fazem corrente de libertação, como se Jesus tivesse perdido viagem, como se Jesus tivesse deixado a coisa pela metade, como se ele não tivesse nos libertado. Paulo disse em Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então como é que se faz culto de libertação? Fazem fogueira santa, acreditam em purgatório, acreditam que o demônio pode voltar para a vida de um filho de Deus com mais 7. Olha, verdadeiras barbaridades. E nesses lugares, irmãos, não se prega a Bíblia. Nesses lugares se pregam mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade e riqueza, para induzir as pessoas, para incentivar as pessoas a buscarem cada vez mais os bens materiais. É isso que você vê por aí. E o mais grave é que na religião dos homens, Deus com D minúsculo, é sempre um Deus desconhecido. Sempre um Deus desconhecido. Que foi o que Paulo encontrou quando ele passou em Atenas, na Grécia. Deixa eu compartilhar com você. Abra aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vamos ao livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 22 e 23. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque
passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Você vê, no verdadeiro cristianismo, o Deus que é adorado não é um Deus desconhecido. O Deus da religião dos homens é sempre um Deus desconhecido. Você vê que na maioria das vezes as pessoas fazem as suas orações de uma maneira mecânica, sequer elas pensam em Deus, sequer elas pensam em quem é Deus. Então, para muitos, e eu não estou exagerando, ele é literalmente um Deus desconhecido. Para muitos ele não passa de uma superstição. Vêem Deus como se fosse uma superstição. Deus não é uma superstição. Agora veja, nos dias que nós estamos vivendo, é muito comum hoje, você tem que ter muito cuidado com isso, você vê aí pessoas da alta sociedade, pessoas do mundo artístico, os intelectuais, os filósofos modernos, dizerem assim: não, Deus é o fundamento do ser. Você vai ouvir muito isso. Deus é o fundamento do ser. Eles apresentam Deus, eles descrevem Deus, dizendo: não, Deus é o absoluto. Ou então eles dizem: não, Deus é o supremo. Dizem que Deus é uma energia, não, Deus é uma força. Ele diz: olha, aonde houver qualquer manifestação de amor, ali está Deus, ali é Deus. Então, para essa gente, aonde quer que se encontre amor, se encontra Deus. É isso que eles pregam hoje aí. Por isso que eles dizem que não se deve cultuar Deus. Ele diz assim: não precisa você ir para um templo para cultuar Deus, para adorar Deus. Olha, saia, vá para uma boate, vá para uma festa, vá para um lugar onde tenha muita gente. Você vai ver lá pessoas alegres, pessoas bondosas, pessoas demonstrando amor uma para com os outros. Ele diz: isso é Deus. Isso aí é que é Deus. Isso aí é que é cultuar Deus. Então, para eles, Deus é o fundamento de todo ser. Eles não falam num Deus pessoal. Eles não veem Deus como sendo uma pessoa. Não veem. Isso é terrível, meus irmãos. Mas tem muita gente que diz que esse é o verdadeiro cristianismo. Não, esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Bom, mas vamos deixar de lado um pouquinho a parte negativa e vamos voltar para a parte positiva, que é o que está nos interessando agora. O que é o cristianismo? O que é, na realidade, a igreja cristã? Qual é a mensagem que a igreja de Jesus tem que proclamar nessa terra? Como é que a igreja de Jesus veio a existir? Como é que a igreja agiu desde o seu início? E o que é mais importante, como é que a igreja tem que continuar agindo? Porque ela não agiu só no início, ela tem que ter uma sequência. Então veja, a primeira coisa que nós devemos perceber é que o ponto de partida do cristianismo, o ponto de partida da verdadeira igreja é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, não seres humanos, é o Deus vivo. O primeiro versículo da Bíblia, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia inteira, ela começa por Deus e ela é toda ela dominada por Deus. Deus está no controle de tudo. E por isso eu tenho dito, irmãos, o povo jamais vai entender o Senhor Jesus Cristo. O povo jamais vai compreender a sua mensagem, a sua obra, a não ser que o povo de Deus saiba que Jesus é o Deus criador dos céus e da terra. Jesus é o único e soberano Deus. Ele não é uma segunda pessoa de uma trindade. Ele não é um numeral, como se apresenta. Ele é o único e soberano Deus. Então, o verdadeiro cristianismo, ele tem que colocar as coisas assim: há um só Deus, um só, e esse Deus único, ele se manifestou ao mundo de três formas diferentes: como Pai na criação, como Filho na redenção, quando ele se fez carne, quando ele assumiu um corpo no ventre da Virgem Maria, e como Espírito Santo nos últimos tempos, desde a sua ressurreição até o dia da sua vinda. Então, um Deus pessoal, um Deus que disse assim: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu mesmo.
E realmente ele fez, e continua fazendo, irmãos. Ele continua fazendo. Um Deus que pode dizer coisas tremendas, como aquele falou através do profeta Ezequiel. Deixa eu mostrar para você. Vamos lá no Velho Testamento. Abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Olha que coisa tremenda Deus fala aqui. É esta mensagem que a igreja cristã tem que proclamar. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. O Senhor disse assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Aleluia! Olha que coisa, é Deus que faz tudo, irmãos. Mas tem mais. Voltando um pouco atrás no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 43, versículo 2. Agora Deus fala assim, está falando contigo, está falando comigo, está falando com aqueles que pertencem a Ele. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Oh, Jesus! Então você vê que, ao contrário do ensinamento moderno, Deus não é uma abstração. Deus não é puramente o mero fundamento do ser. Ele não é o absoluto, como muitos estão dizendo aí. Não, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que proclama, Ele é um Deus a quem nós podemos orar, um Deus a quem nós podemos buscar auxílio, a quem nós podemos recorrer. Então, esta é a mensagem geral que você encontra em toda a Bíblia Sagrada. Diga graças a Deus. Olha, irmãos, foi justamente essa mensagem que o apóstolo São Paulo pregou ao povo lá em Atenas, na Grécia. Pastor Paulo pregou essa mensagem, pregou. Volte lá em Atos 17, perdão. Vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 16. Olha o que diz aqui. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo disse assim: olha, eu não posso aguentar isso. O que eu estou vendo, eu estou com o meu espírito revoltado. Eu preciso dizer a esse povo que eles estão adorando uma nulidade. Eles estão adorando ídolos. Eles estão agindo de uma maneira errada. Eles estão colocando a sua fé em objeto, em coisas que homens perversos e maus criaram segundo a sua arte e imaginação. Mas eu preciso falar isso para eles. Essas coisas que eles estão confiando não existem. Esse povo não sabe nada sobre o Deus vivo. Eles não sabem nada sobre o verdadeiro Deus. Você vê que eles adoravam ídolos. Eles colocavam a sua fé em objeto, em coisas criados pela arte e imaginação dos homens. Homens perversos e maus. Irmãos, só uma mente diabólica pode criar coisas e dizer: se você crer nisso aqui, Deus vai agir na tua vida. Só uma mente do diabo. Se você confiar nesse ídolo de gesso, nesse ídolo esculpido na madeira, olha, Deus vai agir na tua vida. Se você colocar a tua fé, sabe, num copo com água, se você colocar a tua fé nesse saquinho de sal grosso, pegar uma porta de madeira, colocar num lugar chamado igreja e dizer: Jesus disse, eu sou a porta. Olha, você vai passar por essa porta e na hora que você passar, a tua vida vai mudar. E as pessoas começam a colocar a sua fé nessas coisas. Foi isso que Paulo encontrou em Atenas. Veja o que Paulo lhes disse. Versículo 22. Vamos ler outra vez. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, graças a Deus que não, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Você vê? Coisa tremenda isso aqui. Quando ele escreveu a igreja de Tessalônica, Paulo proclama essa mesma mensagem, você quer ver? Abra em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo, a igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Você vê, o cristianismo não é uma religião de ídolos, não é uma religião de sal, de enxofre, de velas, de incenso, de subir monte, de descer monte, de jejuns violentos. Jejum era para os judeus. O jejum era um rudimento judaico, meus irmãos. Era praticado pelo povo de Israel no contexto da lei. Nós não somos uma igreja, sabe, de origem judaica. Nós não somos subproduto do judaísmo. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Nós não estamos vivendo a lei, nós estamos vivendo uma nova aliança de melhores e superiores promessas. O cristianismo não é uma religião morta. Não, nós servimos a um Deus vivo. Mas ele não é apenas um Deus vivo, ele é um Deus que age, ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós cremos nisso. Deus está no controle. Diga para o teu irmão aí: Deus está no controle, meu irmão. Diga de todas as coisas. Eu queria que você voltasse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, porque aqui tem coisas importantes para nós. Todos abriram? Todos encontraram? Atos capítulo 2, versículo 1. Então, olha o que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, todos os discípulos estavam ali reunidos, todo mundo junto orando a Deus. Eles estavam esperando, estavam aguardando o cumprimento da promessa. E na verdade, olha, as pessoas não podem fazer nada mais do que isso: esperar. Só pode esperar. E o que aconteceu, pastor? Leia, por favor, o versículo 2. De repente, olha, eu amo essa expressão, de repente, nada programado, né? Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Você vê, irmãos, essa é a verdade acerca de Deus. É exatamente isso aqui que diferencia a mensagem cristã de todas as demais mensagens que as outras religiões apresentam nesse mundo. Todas as outras religiões, elas cultuam um Deus morto. Veja, por exemplo, as religiões do Oriente. Os adeptos daquela religião, eles não têm nenhum Deus a quem buscar. Eles não têm nenhum Deus que age. Eles falam sobre o nirvana, sobre a pessoa se absorver no absoluto. E o pior que eu acho, sabe o que é? É que as pessoas acham uma coisa inteligente se crê numa coisa dessa. Não, você tem que se envolver com nirvana, você tem que buscar o absoluto e não sei o quê. E tem gente que diz: oh, isso é maravilhoso, isso é que é a verdadeira religião. Olha, o cristianismo é justamente o oposto. Você vê aqui, ó, as pessoas estavam em Jerusalém, havia lá judeus de todas as nações que haviam na terra naquela época, judeus de Creta, judeus da Arábia, sabe, de todas as nações que havia naquele tempo. E de repente, eles foram atraídos por um barulho lá no cenáculo, e eles foram lá e se espantaram, ficaram tremendamente espantados. Se espantaram com o que, pastor? Leia o versículo 11.
Você vai ver o que é que eles se espantaram. Então diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Aí eles disseram: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ficaram pasmos, disseram: olha, que coisa magnífica é essa? Que coisa extraordinária é essa? Esses homens não são galileus? Esses homens não são daqui da Galileia? São homens rudes, sem estudo, sem cultura. E como é que agora nós estamos ouvindo esses homens falarem em nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus, que é o dom de línguas manifestado pelo Espírito Santo? Eu pergunto, eles ouviram aqueles homens falarem em suas próprias línguas o quê? As grandezas de Deus. Olha, irmãos, essa é a mensagem cristã. Esses homens aqui, ó, cheios do Espírito Santo, eles não estavam mandando as pessoas fazerem corrente, eles não estavam mandando as pessoas irem celebrar um culto para quebrar maldição, eles não estavam mandando o povo fazer uma romaria para um santo, eles não estavam mandando as pessoas acenderem vela, eles não estavam transmitindo uma mensagem psicológica de autoajuda, eles não estavam fazendo um protesto contra a tirania do Império Romano. Não. O que é que eles estavam fazendo? Proclamando as grandezas de Deus. Diferente do que se vê hoje aí fora, né? A mensagem cristã é uma proclamação de que esse mundo pertence a Deus. Deus é o dono desse mundo, porque foi Deus que criou este mundo. O mundo não é resultado de uma evolução. Está hoje em São Paulo, se preparando para fazer uma exposição num dos teatros de São Paulo. Você vê como é que se gasta dinheiro com bobagem, né? Uma exposição sobre Charles Darwin, o homem que criou a teoria da evolução. Não, houve uma explosão, aí se formou a Terra, aí foi se formando uns bichinhos, e foi evoluindo, aí apareceu um macaquinho, e o macaquinho foi evoluindo, chegou no homem. Diz que você veio do macaco. Deus que me livre. Eu vim do céu, e para o céu eu tornarei. Aleluia, diga graças a Deus. Não, o mundo não é resultado de uma evolução. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, foi Deus que criou, diga, foi Deus que criou. Mas Deus não criou apenas o mundo, é Deus também quem o controla. Deus está no controle de todas as coisas criadas. Diga graças a Deus. Olha no Salmo 104. Vamos lá no livro de Salmo. Salmo 104, versículo 5. Vamos começar vendo algumas verdades aqui maravilhosas. Então no versículo 5 e 6, diz assim: lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Versículo 8: elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Aleluia. Olha, Deus colocou divisas, e as águas não podem ultrapassar os limites que Deus determinou, porque se pudessem, toda a terra seria inundada pelas águas, irmão. Toda a terra seria outra vez inundada pelas águas. Deus colocou limites, não pode passar daqui não passa. Viu? Continuando, versículo 24: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Você vê, olha, Deus dá respiração e vida a tudo, e quando Deus retira o sopro de vida, todas as criaturas que Ele criou entram em colapso e morrem, nenhuma sobrevive, meu irmão. E eu vou dizer para você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo, nem as pessoas mais importantes do mundo, nem aquelas que fazem muito bem à humanidade têm do que se gloriar. Nenhuma pode se gloriar, pois elas não têm
coisa alguma que não tenham recebido de Deus. Nada. Fulano foi um homem muito inteligente, um cientista maravilhoso, criou a penicilina. Ok. Mas aquela inteligência que ele teve para criar a penicilina, ele recebeu de Deus. Não foi uma coisa humana, sabe? Foi de Deus. Não tem do que se gloriar. Tiago, o irmão de Jesus, o irmão na carne do Senhor, ele diz uma coisa tremenda aqui. Abra na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha o que Tiago diz. Ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você vê, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? São de Deus, são lá do alto, ele está dizendo aqui. Então, o Deus que o cristianismo prega, irmão, não é um Deus distante, não é um Deus impessoal, não é um Deus que enviou seus filhos para viver uma aventura cega nesse mundo. Eu sempre repito isso: você não está vivendo uma aventura cega. A vida não é um jogo de sorte, mas não é mesmo. Não, ele é um Deus que se interessa. Você vê, ele colocou Adão e Eva lá no paraíso. Adão e Eva foi seduzido pela astúcia da serpente, pecou contra Deus, a terra se tornou maldita. Mas o que aconteceu depois de tudo isso? Deus ficou indiferente? Deus ficou ausente? Não. Vamos ver aqui. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante. Olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: olha, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Você vê, o Deus que o cristianismo prega, ele estava caminhando lá no jardim do Éden, na viração do dia. Você vê, é um Deus que se interessa pelos seus filhos. Ele foi lá falar com seus filhos, ele foi lá falar com Adão e Eva, ele mostrou o mal que eles praticaram, Deus os puniu, mas Deus na mesma hora lhes fez uma promessa de salvação, meus irmãos. Então a mensagem cristã é mostrar Deus agindo, sempre Deus agindo, sempre Deus agindo. Não é um Deus estático, não é um Deus impessoal, não é um Deus distante. Por exemplo, abre Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Diz assim, Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Você vê, Abraão,
Ele vivia lá no paganismo de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, no meio de familiares incrédulos, onde imperava idolatria, feitiçaria, tudo que não presta. E um dia, Deus falou com este homem, Deus deu uma ordem a esse homem, Deus disse: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia, obedeceu na mesma hora a Deus. Então, essa é a essência do cristianismo, essa é a verdadeira mensagem. Não é eu e você se arrastando para vir a um culto na igreja, onde nós fazemos muita coisa e não sentimos nada. Não é isso o cristianismo. Não, o cristianismo não é isso. O cristianismo é sempre Deus fazendo, é sempre Deus agindo na vida do seu povo. Diga graças a Deus. Outro exemplo, segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Todos os irmãos acharam? Então lá vai. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Bom, aqui agora nós encontramos Moisés, um homem que fora pastor de ovelha nesse deserto aqui durante 40 anos. Você sabe que esse Moisés aqui, ele vivia lá no Egito, mas aconteceu algo lá no Egito que obrigou Moisés a fugir para o deserto. Ele um dia viu lá um egípcio maltratando um hebreu, uma pessoa de Deus, e ele foi lá, tomou as dores e acabou que matou o egípcio. E alguém viu e tentou ameaçar Moisés, né? Aí Moisés: bom, é melhor sair daqui para o deserto, porque Faraó vai querer tirar minha vida. E foi lá para o deserto. Então, aos olhos humanos, aparentemente, esse homem aqui, ele estava destinado a passar o resto da sua vida cuidando de ovelhas no deserto. Aos olhos humanos não tinha outra saída. Mas um dia, irmãos, Moisés está lá tranquilão, ele não estava esperando acontecer nada de anormal, ele estava fazendo aquilo que ele já vinha fazendo há 40 anos, apacentar o rebanho do seu sogro Jetro. Levou as ovelhinhas lá, né, para um lugar onde ele sempre costumava levar. O que aconteceu então? O que ocorreu naquele momento? Leia o versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se queimava. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, nós jamais teríamos ouvido a história do êxodo, do povo de Israel, saindo do Egito em direção a Canaã, se não tivesse acontecido isso aqui, ó. Se não tivesse ocorrido isso, jamais nós ouviríamos falar da história do êxodo do povo hebreu. Isso aqui não foi uma ideia que subitamente ocorreu a Moisés. Moisés não fez nenhum plano, Moisés não traçou nenhum esquema, Moisés não tomou nenhuma medida. Moisés estava fazendo aquilo que ele costumava fazer sempre. 40 anos, pegar o rebanho, levar para a beira do rio para beber água, depois levar para onde tinha um capim, depois colocar o rebanho na sombra para descansar. Era isso que ele vinha fazendo há 40 anos. Não planejou nada. Versículo 3. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Você vê, a sarça é uma vegetação típica do deserto lá. Como nós temos aqui o cacto no sertão nordestino, né? Imagina o sujeito lá no sertão, de repente olhasse para um cacto, e o cacto pegando fogo sem se queimar. Uma labareda, uma chama de fogo sem se queimar. Então, Deus aparece a esse homem através da sarça ardente. Ele olhou para aquilo, não entendeu nada e disse: sabe de uma coisa? Eu vou investigar isso aí. O que será isso aí? Que fenômeno é esse que eu estou vendo? E aí Deus começa a falar com Moisés. Vamos ler o versículo 4 em diante. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver,
Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Tremendo, né? Moisés, não te aproxime mais, tira a sandália dos pés. Esse lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, não quis olhar para Deus. Bom, mas depois de tudo isso, olha o que Deus diz para esse homem. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha, irmãos, se isto aqui não fosse verdade, não haveria nenhuma mensagem, não haveria nenhuma esperança. Certamente vi a aflição do meu povo. Deus não é o fundamento da realidade. Deus não é uma energia, como muitos dizem. Deus não é um mero sentimento de amor, de bondade. Ele não é uma benevolência impessoal. Não, Deus é um Deus pessoal. Está aqui, ó. Vi a aflição do meu povo. Deus vê o que se passa com cada um dos seus filhos, meu irmão. Aleluia. Deus vê, está aqui escrito. Ele disse: eu ouvi o seu clamor. Deus ouve as nossas orações. Quando você ora, a tua oração não bate no teto e volta. Ela não fica perdida no espaço. Não, ela chega aos ouvidos do Todo-Poderoso. E o que ele disse mais? Por isso desci para livrá-los. E livrou mesmo, meu irmão. E livrou mesmo, de fato e de verdade. Amém? Adiante um pouco aí. Êxodo, capítulo 14. Versículo 4 em diante. O Senhor diz assim para Moisés: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Você vê, sempre Deus agindo. Deus disse: olha, Moisés, seguinte, eu agora vou mandar uma praga que vai matar todos os primogênitos. Faraó não vai aguentar mais, vai deixar o povo sair. Ele vai libertar o povo, vai dar autorização para eles irem embora. Mas eu não estou satisfeito com isso não. Eu vou endurecer o coração desse sujeito, eu vou fazer ele voltar atrás, eu vou fazer ele sentir arrependimento de ter deixado o povo ir. Eu quero que ele persiga o povo, que eu quero aprontar uma com ele. Israel, o Egito tem que saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu sou o Todo-Poderoso. E de repente o tal de Faraó disse: ai Jesus, o que é que eu fiz? Como é que eu fui fazer uma besteira dessa? Eu deixei esse povo ir embora,
Não vou voltar atrás. Vamos buscá-los de volta. Vamos trazê-los de volta para a escravidão. Mas será Deus fazendo isso? Será Deus trabalhando o coração desse sujeito aqui? Isso mesmo, eu quero que você faça isso. Pega todo o teu exército aí. Pega o que você tem de mais moderno. Pega todos os carros de guerra, as tuas carruagens, tudo. Coloca os teus melhores soldados. Pega o teu exército e persegue o povo. Deus agindo, sempre Deus agindo. O que aconteceu? Versículo 15. Pronto? Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos. Eu estou lendo o quê? Pastor Carlos, acorda, pastor. É capítulo 14, não é que eu falei? Pois é, eu fui ler o 13. Deus que me perdoe. Ah, Jesus, não aceito isso, não recebo isso. Não pode ser os meus 51 anos. Eu quero chegar aos 80, lendo tudo certinho, sabe? Sem me equivocar em nada, né? Brincadeira, vamos lá, é que eu me equivoquei aqui. É capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, quando eles chegaram defronte do Mar Vermelho, né? Uma situação terrível, o Mar Vermelho diante deles, o povo reclamando, o povo em agonia, sabe? O povo querendo arrancar a cabeça de Moisés fora, olhava para trás, lá vem Faraó e seu exército. E Moisés vai orar a Deus. O Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Você vê que coisa interessante isso aqui? Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Que coisa impressionante isso aqui, né? Eu já estive lá, viu, irmão? Eu já estive no Mar Vermelho. Pastor, por que se chama Mar Vermelho? Não, a água é azul, azulzinha. É Mar Vermelho porque ele fica na divisa de Israel com os países árabes. Então tem umas montanhas só de rocha, de barro vermelha, e quando chega no finalzinho do dia, o sol bate e aquilo reflete na água e dá a impressão que a água é vermelha, o reflexo da montanha, mas é um mar azul, né? Por isso se chamava assim. Então, olha, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto, como se estivesse andando em cima desse concreto aqui. O mar ficou como se fosse 2 muros de água, de um lado e do outro. Bom, os egípcios, versículo 23, que os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Deus disse: eu quero que vocês entrem mesmo. Eu quero que vocês entrem, vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Não tem um ditado popular que diz assim, né? Entra lá, vai lá. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles.
contra os egípcios. Olha que coisa. Deus disse: agora vocês vão começar a ver o que vai acontecer. Quando eles começaram a andar, de repente as rodas, né, das carruagens começaram a afundar na lama. De repente aquilo que era terra dura, onde o povo de Israel passou, começou a se tornar uma areia pantanosa. E eles disseram: Jesus, e agora? Ai, Jesus, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Olha, vamos fugir de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Irmãos, os teus inimigos têm que saber que Deus peleja por ti, meu irmão. Eu vejo às vezes aí fora, as pessoas têm medo de macumbeiro, e não tem medo de crente, não tem medo de cristão. O sujeito diz assim: olha, não, é bom não brincar com esse vizinho aí não, que ele é da macumba, ele é do candomblé. Aí quando diz assim: esse aqui, não, esse aí é crente, isso aí não tem nada a ver, isso aí pode brincar, pode esculhambar, pode curtir com a cara dele. Não pode não. O mundo lá fora tem que saber que há um Deus que peleja por ti, há um Deus que peleja pela tua vida, meu irmão. Olha como esses egípcios aqui reconheceram: vamos fugir, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Deus está lutando em favor deles contra nós. Deus tem que lutar contra os teus inimigos em teu favor, meu irmão. Aleluia, diga glória a Deus. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Aleluia. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quase muros, à sua direita e à sua esquerda. Você está vendo? O Deus que age. O Deus que age, irmão. A mensagem cristã é mostrar ao mundo que é um Deus que age. Você vê que depois de tudo isso aqui que aconteceu, Deus falou com Moisés lá no alto do Monte Sinai. Deus revelou o seu caráter. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Sempre Deus agindo. Olha, nós cremos num Deus que age. Num Deus que age. Num Deus que peleja pelo seu povo. Num Deus que se interessa pelo seu povo. Você pensa que você está aqui entregue à tua própria sorte, mas não está mesmo. Você pensa que você sai aqui da igreja quarta-feira à noite, e aí pode acontecer o que quiser contigo aí? Pode não, meu irmão. Mas não pode não. Só acontece se Deus permitir que aconteça. E se Deus permitir, tem que ter um bom propósito nisso aí. Ou uma disciplina, ou alguma coisa para fazer você acordar, sabe? Mas não pode acontecer nada. Nada acontece nesse mundo sem que seja ou Deus fazendo, ou Deus permitindo que alguém faça. Fora disso não pode acontecer. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Agora, eu quero terminar essa mensagem de hoje à noite mostrando para você como começou a história do Novo Testamento. Nós vamos terminar mostrando isso, que já está em cima da hora. Abra em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ok? Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconistes e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Preste atenção. O que aconteceu aqui? Veio no deserto
a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Irmãos, faziam 400 anos, desde a época do profeta Malaquias, que houve um silêncio absoluto da parte de Deus. Deus não falou mais nada com eles. 400 anos de silêncio. De repente, encontramos aqui João Batista. Ele estava lá no deserto e de repente veio a João a palavra de Deus. De repente, lá no meio do deserto. Então, esta é em geral a história. Sempre Deus agindo, sempre Deus enviando a sua palavra. Essa é a história. Agora, uma coisa eu quero que você entenda. O clímax sempre é este. Você vê lá no primeiro livro da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois você vai no livro de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne. Deus se fazendo carne, Deus assumindo uma forma humana, Deus agindo no meio do seu povo, para salvar o seu povo, para salvar aqueles que ele predestinou e que o pecado de Adão matou. Isto é que é cristianismo. A mensagem do cristianismo diz que você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo, e é Deus que te salva graciosamente. Não adianta o homem tentar salvar a si mesmo, porque não vai conseguir. Não tem jeito. O homem está morto, o homem está dominado pela luxúria, o homem está totalmente dominado pelas paixões carnais, pelos maus desejos. O homem é vítima da astúcia da serpente. Ele é vítima. Então, este homem que está escravo do pecado, este homem que está morto, ele precisa ser posto em liberdade. Ele precisa receber vida outra vez. E só Jesus pode libertar o homem. Não adianta o homem querer se libertar por si mesmo, que não consegue. Veja, por favor, no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 36. Ok? Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, se o Filho vos libertar, não é uma corrente de 12 semanas que vai libertar. Viu? Pastor, mas Deus não pode usar? Não. Essa coisa de corrente é coisa de 70 anos para cá. E antes disso, ninguém era liberto, é? Isso é coisa de falso profeta, isso é coisa de falsas igrejas, para enganar o povo de Deus. Sabe que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Não, quem liberta é o Filho. Quer dizer que antes desses picaretas aparecerem, ninguém era liberto. Como é que é possível um negócio desse? Então, para você ser cristão, você tem que crer no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é crer no Deus dos filósofos, não é crer no Deus dos videntes, não é você crer no Deus dos pensadores, não é você crer no Deus de falsos pastores. Não. É crer no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você tem que estar consciente. Olha, Deus entrou na tua vida e Ele fez algo por você que ninguém nesta terra poderia fazer, irmãos. Ninguém, diga ninguém. Foi Deus que te buscou. Você estava perdido nesse mundo, como ovelha desgarrada, a palavra diz. E o bom pastor foi lá e disse: eu vou buscar as minhas ovelhas. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele se fez carne. Ele pagou o preço do teu resgate. E Ele disse: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. E Ele foi e continua indo. Onde é que você estava
quando Deus te alcançou? Pastor, eu estava da idolatria. Pastor, eu estava lá enganado, comendo sal grosso, mastigando arruda, rosa, sabe, uma desgraça de vida. Deus foi lá e me buscou. Não buscou a mim numa situação dessa? Né? Quando você menos esperava, você nem esperava. Você estava morto em delitos e pecados. Deus veio de lá com um poder irresistível e te deu vida outra vez. Aleluia. Então se conscientize disso, irmãos. Olha, foi Jesus que entrou na tua vida e Ele fez algo por mim e por você que ninguém nesta terra poderia fazer. Ninguém poderia nos salvar, ninguém poderia nos libertar do pecado, ninguém poderia nos dar vida outra vez. Se fugir disso, não é cristianismo. Não é cristianismo. Essa coisa de dizer, não, fui eu que decidi, fui eu que aceitei. Se eu não aceitasse, Deus ia ter que botar o rabinho entre as pernas e ir embora. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, diabolismo, ateísmo, ou qualquer ismo que você possa querer dizer aí. Cristianismo é isso aqui. Foi Deus que fez. Eu vou tirar o coração de pedra. Eu vou colocar um coração de carne. Eu vou dar espírito novo, uma nova vontade, um novo desejo. Quantos de nós no passado, numa quarta-feira à noite, estaríamos aonde? Antes de Deus nos dar essa nova vontade. Hoje a vontade é estar na igreja. Hoje a vontade é vir ao culto, louvar, adorar, ouvir a palavra, aprender de Deus. Mas antes, qual era a vontade que você tinha? Talvez estar na mesa de um bar, bebendo uma cerveja, tomando uma cachaça, fumando, talvez se prostituindo. Mas não é verdade ou não é verdade? Por que de repente mudou a tua vontade? Porque Deus disse, eu vou dar espírito novo, uma nova vontade, um novo desejo. Ele disse, eu vou colocar dentro de vós o meu espírito. Aleluia. Eu vou colocar, é Deus fazendo. Eu farei com que eles andem nos meus estatutos, nos meus decretos, com que eles observem os meus mandamentos. É Deus que faz tudo, meu querido irmão. Amém? Olha, fugiu disso, não é cristianismo. Está vendo? Como tem coisa aí fora que parece, mas não é? Parece cristianismo e é diabolismo? Não, porque o homem que decide. Quem ouviu o meu programa de rádio hoje? Ouviram a carta que eu recebi do pastor? Esse negócio de eu ficar falando aí de soberania de Deus, isso é balela. Olha, diz que falar da soberania de Deus é balela. O senhor está prestando um desserviço à igreja. O senhor está confundindo a cabeça das pessoas. O senhor está colocando dúvida na cabeça das ovelhas. Não. As ovelhas de Jesus, irmão, já estão confundidas. Olha, bota tempo nisso. Bota tempo nisso. A cabeça das ovelhas está cheia de dúvida. Ninguém sabe onde é o certo, onde é o errado. Ninguém sabe o que é luz, o que é treva, o que é verdade, o que é mentira. Não sabe se é óleo na cabeça. Não sabe se é G12. Não sabe se é corrente de 12 semanas, se é de 7 semanas. Não sabe se é culto para quebrar maldição. Não sabe se é véu na cabeça. É uma confusão que ninguém entende. O senhor devia, o pastor disse assim, está dizendo que o diabo está levando vantagem. Que o diabo está todos os dias levando o Filho de Deus para o inferno. Quando que o diabo pode levar um Filho de Deus para o inferno? Nunca. Nunca. O inferno não foi preparado para os filhos de Deus. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse isso. Nunca para um filho de Deus. Não pode um filho de Deus ir para o inferno. Antes de ontem, eu assisti à noite na televisão, na RIT TV, um programa chamado Vejam Só. Eles fazem debates, aí sempre colocam dois pastores, um defendendo uma tese, outro defendendo outra. Aí o tema era o seguinte: a igreja deve falar muito do diabo, incentivar os cristãos a lutarem contra o diabo, ou não deve falar muito sobre isso? Aí um pastor defendendo que deve, e o outro defendendo que não deve. Eu digo, puxa vida, até que enfim apareceu alguém para defender que não deve.
Que decepção. O que defendia que não deve, dizia não deve com muita frequência, mas deve. Está escrito aqui, quando o espírito imundo sai do Filho de Deus, se ele não tiver Jesus, se ele não fizer isso, se ele não fizer aquilo, ele volta com mais 7. E eu digo, Jesus amado, quanta bobagem, quanta falta de conhecimento. Eles não sabem que todo o panorama espiritual do mundo mudou com a morte e ressurreição de Jesus. Até a cruz do Calvário era o império das trevas. Demônio entrava, demônio saía, demônio voltava com mais 7, demônio fazia, demônio acontecia. Quando Jesus disse, está consumado, acabou a farra. Expulsou o príncipe desse mundo, destruiu aquele que tinha o poder da morte, colocou os demônios em algemas eternas e disse, agora está estabelecido o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Acabou essa história de demônio para lá, demônio para cá, sabe? Isso virou uma verdadeira obsessão, irmão. Isso não é cristianismo, isso é macumba. Macumba disfarçada de igreja, sabe? Usa o nome de igreja, usa a Bíblia, mas não passa de uma macumba. Não passa de uma macumba. Invocam o diabo. Diabo, o demônio que está na casa do marido dela. O demônio que faz ele beber cachaça. Vem aqui, sai de lá, é aqui no centro de macumba. Desce aqui, manifesta aqui. Já ouviram isso? Mas é verdade, irmãos. É uma macumba disfarçada de igreja. Aí quem não tem o conhecimento acha que é Deus. Acha que é cristianismo. Não, é diabolismo. Diabolismo. Amém? Tanta coisa para falar. Mas o tempo passa rápido. Não tem problema. Domingo de manhã eu continuo. Domingo de manhã tem muito mais coisa para dizer sobre isso. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos de ovelhas, quem tem tímpano de ovelha, porque quem não tem ouvido de ovelha, ouve só com os ouvidos da carne, mas não ouve com os ouvidos espirituais. Ele ouve com o da carne e diz: não é bem assim. Está na Bíblia, mas não é assim. Não é bem assim. Não, se não é bem assim, é bem assado. É bem assim, sim senhor. É bem assim, sim senhor. Amém? Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Espírito Santo. Fique de pé agora, toda igreja. Fique de pé, amado de Deus, santos de Israel, eleitos. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar. Existe para mostrar a glória do a Senhor. Glória do Senhor. Cante. Deus. Somente Deus. Somente Deus. Os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais. Os seus desígnios quem jamais um dia conhecer. Pois Deus. Somente Deus. Somente Deus. Oh, aleluia. Somente
domina o trono do universo, domina o trono do universo, que a voz da criação, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, hoje nós sabemos que o Senhor não é como dizem os humanistas, os espiritualistas, o fundamento do ser. O Senhor não é um Deus que possa ser descrito como sendo o absoluto, o supremo. O Senhor não é uma energia, o Senhor não é uma força, o Senhor não é uma manifestação qualquer de amor. Não. O Senhor é um Deus pessoal, uma pessoa. O Senhor é um Deus que age, um Deus que ouve o clamor do seu povo, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que criou os céus e a terra, o Deus que um dia se manifestou como Pai na criação. Um dia o Senhor se fez carne, foi a tua manifestação de Filho ao mundo. Depois o Senhor subiu aos céus e depois voltou na tua manifestação de Espírito Santo. E agora o Senhor se multiplicou dentro de cada um de nós. Um Deus que prometeu, e lá no passado o Senhor um dia disse: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. O Senhor não disse: eu vou mandar alguém procurar. O Senhor disse: eu mesmo vou procurar. São minhas ovelhas. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou alcançá-las, eu vou buscá-las. Elas podem estar no maior tremendal de lama, elas podem estar dentro do maior poço de perdição, elas podem estar escravas do mais terrível pecado. Eu vou salvar as minhas ovelhas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Um Deus a quem nós podemos orar, um Deus cujo auxílio nós podemos buscar, um Deus vivo. O Senhor não é um Deus ídolo, o Senhor não é um Deus de sal, de enxofre, de cachaça. O Senhor não é um Deus de incenso, de sobe monte, de desce monte, de esfola para cá, esfola para lá.
Não, o Senhor não é isso. O Senhor é o Deus vivo, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, um Deus que age em favor de nossas vidas, um Deus que está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor Jesus. E essa é a nossa fé. Nós cremos assim. Nós acreditamos no Senhor. Nós cremos na Tua palavra, no Teu poder. Nós cremos nas Tuas promessas. Nós cremos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, vem dos céus. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Nós cremos que o Senhor nos predestinou para vivermos um plano perfeito de salvação. O Senhor não nos enviou a esse mundo para vivermos uma aventura cega. Não. E tanto é verdade que quando Adão e Eva pecou, o Senhor não ficou indiferente. O Senhor logo se apresentou lá no Jardim do Éden, na viração do dia. O Senhor falou com Adão e Eva. O Senhor exortou. O Senhor os disciplinou, os puniu. Mas na mesma hora, o Senhor fez uma promessa de salvação. Então nós cremos nisto. Nós cremos nesta mensagem. Deus agindo, Deus nos buscando, Deus nos salvando, Deus nos dando espírito novo, Deus tirando do nosso peito o coração de pedra, o coração que nos inclinava para frequentar macumba, para crer em santo, para acender vela, para acreditar em superstição. O Senhor tirou isso do nosso peito. O Senhor disse: não, eu vou colocar um coração de carne, um coração sensível. Quando eu disser, eu os predestinei em amor, vocês vão se regozijar. Quando eu disser, das minhas mãos ninguém os arrebata mais, vocês vão sentir segurança. Vocês vão crer, vocês não vão ter dúvida, vocês não vão sentir medo. E para a obra ficar mais completa, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito. Eu mesmo vou habitar dentro de vocês. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, Jesus, querido Jesus amado. E nós experimentamos isso na nossa vida, Jesus. Um dia nós estávamos num deserto. E aí veio a palavra do Senhor e falou conosco. O Senhor mostrou que nós precisávamos ser salvos e que o Senhor é que nos salvaria graciosamente, que nós não teríamos nenhuma condição de tentar salvar a nós mesmos, porque nós não iríamos conseguir. Nós estávamos mortos, nós estávamos neste mundo dominado pelo pecado, pelo erro, pela luxúria, pelas paixões carnais, pela imoralidade, pela prostituição, pela idolatria, pela feitiçaria. Era esta a nossa condição, escravos de um reino de trevas. O Senhor veio e nos libertou. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E hoje nós estamos absolutamente conscientes de que o Senhor entrou em nossas vidas. E o Senhor fez algo que nem eu, nem ninguém poderia fazer. Só o Senhor poderia fazer. O Senhor me deu vida, o Senhor me salvou. O Senhor me fez uma nova criatura. E por isso eu te adoro, Deus. E por isso eu creio na tua palavra. E por isso eu creio na tua verdade. E por isso um dia, depois de quase 40 anos no deserto, eu ouvi a tua voz. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor e transformou por inteiro a minha vida, como tem transformado a vida de muitos. E são esses muitos que glorificam o teu nome, que adoram o Senhor,
que reconhece o Senhor como o soberano dos reis da terra.